Vou convidar ele, que é do Rio de Janeiro, ex-deputado federal e eterno deputado, Márcio Labre, para comentar para a gente. Pois é, Anselmo, o que acontece no Rio de Janeiro é algo de arrepiar os cabelos. Inclusive, eu fiz um artigo, eu publiquei agora, tem mais ou menos uns 30 dias, já cantando essa pedra aí. E o Eduardo, na verdade, ele não vai ganhar 44, vai ganhar com um pouquinho mais, né? Houve uma grande falha da direita, acho que é muito emblemático, é muito simbólico, deveria ter sido dado a devida prioridade pelo fato de ser Rio de Janeiro, de ser uma capital onde era o nosso ex-presidente. Deveria ter havido um esforço muito grande do PL e da direita do Rio de Janeiro, de um modo geral, para se articular com mais tempo para tentar colocar um candidato para fazer frente ao Eduardo. Eduardo, ele já está na máquina pública da prefeitura desde 2008. Então, ele ficou de 2008 a 2012, 2012 a 2016, interrompeu, o Crivella assumiu, e depois ele retornou em 2020. E agora avança para o seu 4º mandato, já que certamente não será concluído, porque ele vai se candidatar ao governo do Estado, e ele está montando hoje um grupo político praticamente hegemônico, né? Vai ser uma espécie de Sérgio Cabral 2.0, só que o Eduardo é muito mais astuto, muito mais qualificado, muito mais preparado que o Sérgio Cabral, e a direita está perdendo esse espaço. Isso me preocupa muito, porque o Eduardo entrega uma gestão razoavelmente funcional dentro dos parâmetros que o carioca espera. E aí a gente tem que abrir o parênteses para dizer da característica do carioca, né? O carioca, embora a gente tenha aqui uma divisão, uma estratificação aqui ideológica quase que meio a meio, digamos assim, do ponto de vista de direita e esquerda, a gente tem uma supremacia, digamos assim, de interesses do carioca até o conservador em os ambientes de eventos, ambientes de festa, que é uma característica da cidade do Rio de Janeiro e que é algo que agora está saindo muito na mídia, porque a gente está vendo a perda de controle das autoridades públicas do Rio de Janeiro com relação à escalada da criminalidade, somente no ano de 2023. Né? Mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas a prefeitura hoje já não consegue dar conta, e apesar disso tudo, apesar de todas essas tragédias, a morte da menina aí no show da Taylor Swift, o que aconteceu no show do Alok, um arrastão generalizado, confusão em jogo de futebol, o Rio de Janeiro não está conseguindo dar conta de grandes eventos, mas eu digo para você como carioca, apesar de tudo isso, o carioca gosta dessa bagunça, em sua grande maioria, gosta desse furdunço, dessa confusão, e é por isso que o Eduardo acaba produzindo essa empatia, porque ele de alguma forma, ele dá conta do feijão com arroz, mas prioriza as coisas que o carioca gosta. Mesmo com engarrafamento, mesmo com toda a confusão, o cara quer a festa, o cara quer o artista brasileiro, o artista internacional fazendo uma turnê, dando uma passadinha no Rio de Janeiro. Então, nós não conseguimos nos contrapor a isso. A última candidatura ou a última força política que tentou se contrapor à hegemonia construída pelo Eduardo foi a do Marcelo Crivella, que foi muito polarizada no campo ideológico, no campo religioso, e que não foi suficiente pela falta de expertise, pela falta de conduta na máquina pública, e eu preciso abrir um parênteses para a equipe, que o Eduardo Paes tem uma equipe muito boa, né? E ele, como político, é muito bem articulado, é muito ensaboado, tanto que você vê agora, ele acabou de tomar uma medida que contraria o próprio TAC que ele fez com o Ministério Público aí alguns anos atrás, que ele vai determinar agora a internação compulsória de pessoas que estão completamente fora de controle sob efeito de entorpecentes. O que, para nós, da direita, do campo conservador, é uma medida que todos nós consideramos uma medida adequada, embora seja uma contradição, que a linha que o Eduardo vem adotando é uma linha de aliança com o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, e aí o próprio PSOL vai e começa a se organizar politicamente para tentar impedir que essa medida, que é uma medida, digamos assim, uma medida de urgência, de medidas extremas, porque a situação da Cracolândia espalhada pelo Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, aqui ela está capilarizada, ela está realmente tornando a vida do carioca muito difícil. E sim, já se tornou um caso de saúde pública, porque as pessoas estão andando como zumbis em determinados bairros, em determinados horários. Nem o Uber quer mais trafegar, porque
existe o risco de aquele filme Walking Dead, aquelas cenas do Walking Dead acontecer aqui, já acontece no Rio de Janeiro. Então, para você ter, como ele tem uma percepção de em que momento ele deve pisar para um lado e pisar para o outro, ele agora está trabalhando numa pauta que é uma pauta conservadora, embora ele não seja e nunca foi conservador, mas ele acaba gerando uma confusão no eleitorado carioca, o que coloca ele numa situação muito confortável. Então, a minha preocupação é que eu acho que é tarde demais, quer dizer, a minha análise é que a gente está menos de um ano da eleição do ano que vem, e para você virar esse jogo, precisava de uma articulação que a direita falhou, não conseguiu construir uma narrativa para apontar as falhas, porque existem falhas do atual prefeito, não foram bem apontadas e dificilmente a gente vira esse jogo. Obrigado, Labre. Eu até perguntar, aproveitar o seu comentário, vou passar para o Satier, mas, Satier, nós estamos em novembro, falta aí, vamos pôr aí para começar a eleição uns 8 meses, é isso? Uma base de eleição, é isso? Você acha que já pode, o Márcio Labre deu o comentário dele, mas 44,4% do Paz, já pode cantar vitória já, que ele vai ser eleito, ou dá tempo ainda de chegar um novo e mostrar algo em 8 meses, 10 meses? Tempo sempre dá. Obviamente, ser pessimista e otimista é o mesmo trabalho. E veja, não estou chamando o deputado Márcio de pessimista, porque a política é uma ciência, e é uma ciência exata. Então, não tem como você tomar decisões ruins para ter bons resultados. Isso é um fato. E eu também não estou dizendo que a decisão da escolha do delegado Ramagem seja uma decisão ruim. O fato é, o delegado Ramagem não é tão popular na cidade do Rio de Janeiro. E se você for compará-lo com o Eduardo Paes do ponto de vista de popularidade, estamos falando de uma eleição municipal, que é um espectro completamente diferente daquilo que a gente vê a nível nacional. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ganhou no Rio de Janeiro com uma margem de 60% a 40%. O presidente Bolsonaro ganhou no maior reduto petista do estado do Rio de Janeiro, que é a cidade de Maricá, uma das cidades com maior renda per capita do Brasil. Se tem ali mais de 5 bilhões de reais para 250 mil habitantes só de royalty de petróleo. É uma cidade tão petista que existe um hospital municipal nessa cidade chamada Ernesto Che Guevara. E tudo é vermelho nessa cidade, inclusive a cor da prefeitura. Veja, o presidente Bolsonaro ganhou nessa cidade por uma margem semelhante a essa, de 60% a 40% em relação ao Lula. Mas quando a eleição é municipal, o voto é completamente diferente. O voto não é um voto ideológico, é um voto de proximidade, é um voto de corpo a corpo. E nesse quesito, o prefeito Eduardo Paes, ele é praticamente imbatível. Ele consegue ir em um extremo ao outro. Na sexta-feira ele está tomando cerveja com um chapéu de malandro na Portela e no domingo ele está tomando a Santa Ceia na igreja evangélica mais badalada do Rio. É uma máquina, é um monstro, é uma besta enjaulada do ponto de vista da ciência política e da comunicação. Isso é um fato, é inegável. A aproximação do Eduardo Paes com o Lula é uma aproximação mais institucional do que de apoio político propriamente dito. Óbvio que ele dobrou a aposta no segundo turno, em razão da questão do Rio de Janeiro. Óbvio que é muito mais fácil dialogar politicamente com o Lula do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro faria mais um governo de austeridade, de economia, mantendo o Brasil nos trilhos, diferente do Lula, que ia abrir os cofres para os prefeitos, já visando a sua campanha de reeleição em 2026, que é o que ele já está fazendo. Então, veja, o Eduardo Paes ele é muito popular, ele é bem quisto por parte da população, que também tem a sua paixão, a síndrome de Estocolmo, né? A sua paixão por bandido, paixão por gente que lhe vitima, é um pouco da questão do carioca em si, mas eu vejo que é um cenário ainda positivo. O Alexandre Ramagem vai ser pautado, vai estudar. O que o Eduardo Paes, o que mostra essa distância, esse lastro de distância, é que não tem ninguém para bater, e não tem ninguém para mostrar as suas obras ineficazes ou seu governo desastroso. A princípio, ele não tem um oponente à altura que tem uma comunicação capaz de mostrar o quão desqualificado e ruim ele é. Diante desse cenário, sem uma oposição, acredito que o PL também o Partido Liberal aqui no Rio de Janeiro esteja um pouco lento para chancelar e oficializar essa pré-candidatura do delegado Ramagem, faz com que o Eduardo Paes tenha um lastro de distância e olha para trás e não vê ninguém atrás dele. Isso realmente é muito ruim. Se o PL decidir, de fato, oficializar, haver uma oposição e começar a pautar os erros do Eduardo Paes, talvez a rejeição aumente, facilitando uma briga ou, quem sabe,
uma disputa no segundo turno. Disputando no segundo turno, aí o jogo é bem aberto. Mas ao que tudo indica, se a eleição fosse hoje, infelizmente, não eram 44%. Era 51% e o Eduardo Paes seria reeleito no primeiro turno. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.